Boa tarde, conselheiros. Estamos abrindo, conforme a convocação, a terceira reunião extraordinária do Conselho de Campos do Instituto Federal de São Paulo, Campus Cubatão. Essa convocação já foi falada na última reunião, em especial para aprovação das duas atas que falam sobre os cursos que estão sendo aprovados e reformulados aqui dentro do campus e que a gente precisa encaminhar para a diretoria de graduação para que a gente possa acompanhar toda a documentação que segue para o Consulp e a aprovação dos cursos. Tá? Então vamos começar aqui pelo nosso expediente. Temos a aprovação da ata da segunda reunião extraordinária. Então eu gostaria de saber, vocês receberam o material por e-mail. Eu quero saber se alguém tem algum adendo, alguma coisa a acrescentar, ou se a gente pode partir direto para a aprovação. Os conselheiros que concordarem que podemos ir direto para a aprovação, por gentileza, manifestem-se. Obrigada, unanimidade. Então, a ata da segunda reunião extraordinária está aprovada. Eu peço que todos rubriquem todas as páginas aqui e assinem a última na hora de sair, por gentileza. Então, passamos para o segundo item da pauta, é a aprovação da ata da quinta reunião ordinária, que foi a última reunião que fizemos. Vocês também a receberam por e-mail, e é quase um livro, né? Não é uma ata. Mas eu gostaria de saber se alguém tem algum adendo, alguma coisa a acrescentar ou a retirar. Então, os conselheiros que forem favoráveis a que a gente siga para aprovação, por gentileza, manifestem-se. Ok? E os favoráveis à ata, por gentileza, mantenham-se. Então, 10 votos. Eu não vou encerrar a reunião já, porque eu tenho uma inclusão de pauta para fazer, em função da eleição do próprio Conselho em outubro. Então nós temos que lançar uma chamada pública para formar a comissão eleitoral. Então eu trouxe uma minuta da chamada pública para entregar para vocês, e pela minuta... Obrigada, Gouveia. Eu tenho algumas sugestões de datas que a gente já pensou a respeito, e eu gostaria que ver se ocorre ou não a aprovação. Então, chamada pública 02 de 2017. Objetivo. Essa chamada pública tem por objetivo organizar uma comissão eleitoral para instituir os procedimentos eleitorais de acordo com o artigo 10º do Regulamento do Conselho de Campos, Campus Cubatão, possibilitando a representação dos segmentos docente, discente e técnico-administrativo, titulares e suplentes do Conselho de Campos no Campus Cubatão, com um novo mandato que seria do dia 16 de outubro de 2017 a 16 de outubro de 2019. Requisitos e condições gerais. Esta chamada é direcionada aos alunos e servidores do IFSP Campus Cubatão, e para a inscrição e participação nesse processo serão necessários os seguintes requisitos. Primeiro, servidores docentes efetivos do quadro ativo permanente do campus, em estágio probatório ou não. Segundo, servidores técnico-administrativos efetivos do quadro ativo permanente do campus em estágio probatório ou não. Terceiro, alunos regularmente matriculados nos cursos do campus, presenciais ou à distância, de forma inicial e continuada, da educação básica, graduação e pós-graduação. O calendário. Então, o lançamento da chamada pública. A sugestão da presidência é que seja na próxima sexta-feira, 23 de junho. A inscrição, nós faríamos a inscrição do dia 26 de junho até o dia 7 de julho
que é o último dia letivo aí, né, para os cursos regulares, alguns terão aula dia 8, e a inscrição seria feita no protocolo da escola, então para cada um dos segmentos. E a publicação do resultado seria dia 12 de julho. E aí, no retorno do recesso, a equipe poderia começar a trabalhar, porque tem aí, já foi lançado antes dos 60 dias, e aí consegue-se fazer um código eleitoral, e eles vão poder fazer, vai ter um tempo bastante grande para que haja inscrição, para que a gente tenha um número adequado de titulares e suplentes, não tenha que ficar fazendo microeleições aí ao longo do prazo. Então essa seriam as sugestões de datas feitas aqui pela mesa, e o resultado final ele vai ser divulgado de acordo, né, com o item 3 no dia 12, no nosso site e da maneira que todos recebem as informações aqui. Okay? Então, eu gostaria de saber dos senhores se alguém tem alguma sugestão, alguma modificação que queira fazer nessa chamada pública. No primeiro parágrafo está escrito essa, no primeiro do requisito esta, essa é essa aí, esta é esta aqui, então é mais adequado mudar o primeiro para esta chamada. É coisa besta, né? Gramatical. Não, é gramatical e está correta, é esta porque está nas nossas mãos. Será devidamente corrigido. Só tem uma colocação aqui para a gente refletir, né, sobre os candidatos alunos, né? Bom, aqui é só para a comissão, né? Não é candidato É para a comissão. Então todos eles estarão até o final do ano aí, né? Eu sei que já era. A chamada é para formar a comissão eleitoral. A comissão pode ser. Inclusive, quem participar da comissão, acho que pelo código, não pode se candidatar a participar do conselho. Mas então a gente fazendo agora, todo mundo vai ter aula, semana de provas, etc, conseguem participar da comissão, se inscrever para a comissão, e esse trabalho pode ser realizado no início de agosto sem grandes problemas. É que aqui eu não vi previsto, caso não surjam candidatos. O que a gente faz? Por exemplo, nenhum aluno queira se candidatar a participar da comissão eleitoral. Como que a gente procede? Porque por conta dos prazos, estou falando isso por conta dos prazos. Ou você prorroga o prazo, é padrão, ou você convida as pessoas. Tá. É o que aconteceu na comissão que fez o... Será que isso não deveria estar aqui ou escrito em algum lugar? Essa chamada pública foi exatamente cópia do artigo 10. Não, sim, eu entendi. Não é nem querendo polemizar, é só querendo prever questões que podem surgir. A gente já sabe o que vai acontecer. Olha, se ninguém se candidatar, eu não sei quem vai convidar, se é a direção ou se é o presidente do conselho vai convidar alguém para ocupar essa vaga. Isso é praxe, Maurício, porque você tem 26 até o dia 7, você vai acompanhando diariamente se há inscrição ou não há. Quando você vê que está chegando no final do prazo e não tem inscrição, você normalmente vai e convida alguns professores. Foi mais ou menos assim que o Glauber e o Anderson trabalharam na última eleição, e alguns alunos você acaba convidando, aí a pessoa vai lá no último dia, se inscreve e você acaba tendo... Não, eu entendi, eu sei que a gente procede assim, como o CONCAN. É assim, por isso que você tem o resultado final só dia 12. Digamos assim, é uma instância top do campus, entendeu? Então as coisas eu achava que tinha que ser mais esclarecido, só isso. Nada... Sem problema algum, pode ser colocado. Não é nem criando nenhuma regra, é só dizendo para que quem lê, quem pode também do mesmo jeito alguém se candidata, enfim, deixar claro. A regra, ó, se acontecer isso aí, se acontecer isso aí. Se achar necessário. Via de regra, que a gente costuma verificar aqui, nossa realidade, é que se você deixar isso assim implícito, não, se ninguém for aparecer, eu vou convidar alguém, ninguém vai aparecer. Entendi. Fica meio... corre-se esse risco, né, velho? Sabe? Fica meio assim. E aí, quando... tem pessoas que têm vontade de participar. Eu falei de aluno, mas não necessariamente aluno. Isso pode acontecer com professor. Sim, não, exatamente. Você está segurando o microfone?
uma dúvida minha, diferente da maioria, bem... Nossa, que tá muito alto isso daqui. Uma dúvida minha seria o contrário do que o Amaury perguntou. E se exceder o número de pessoas a se candidatarem da comissão eleitoral? Como ter algum critério para escolher quem são essas pessoas? Tipo, digamos que o segmento discente ou de servidores aumentou muito. Como é que vamos escolher quem vai ficar lá? Na última? Ocorre a votação da comissão eleitoral? Não. Então essa que é a pergunta. Se tiver mais candidatos que faz uma eleição no segmento. O padrão ia ser muito bom se isso acontecesse, Vitor. O padrão é você, tendo mais candidatos do que o número necessário para montar a comissão, fazer naquele segmento uma eleição. Até hoje não aconteceu, tá? Mas se acontecer, seria isso. E aqui não estamos falando da quantidade. Acho que não tive dessa, não sei. Pelo menos como foi. Ok. Uma dúvida. Não é possível que os professores contratados participem também da comissão eleitoral, uma vez que é um trabalho pontual? Isso acho que já foi discutido e tudo que diz respeito ao CONCAN tem que ser servidores efetivos. Mesma comissão. Foi a resposta que eu fiz a mesma pergunta, foi a resposta que eu obtive. Que, como o conselho, como o Amaury falou, é a instância máxima do lado da direção, teria que ser os servidores efetivos, que são aqueles que estão realmente preocupados, não por 1 ano, 2 anos, prazo pequeno, eles vão ficar aqui. Vou fazer um comentário que eu vou fazer, né? Pelo tempo na terra, então, alguém quer que coloque alguma coisa a mais na chamada? Gente, essa chamada foi pega padrão da última eleição. Vocês que mandam aí os conselheiros. Vamos lançar assim, vamos ver como é que dá, né? E a gente tem tempo hábil, tá? Porque quando a gente pensou na chamada pública, a gente achou que era 90 dias de antecedência em relação à posse. E eu fui ler lá o artigo, são 60 dias. Então, como a gente já estava preparando, a gente falou, vamos lançar assim mesmo, porque a gente tem tempo hábil para se acontecer alguma dessas, ou exceder o número de candidatos, ou não haver candidatos, a gente tem como trabalhar, tem tempo para que uma comissão realmente seja formada e que a eleição corra da melhor maneira possível. Então, podemos aprovar Bom, quem é favorável à aprovação da chamada pública, para que a gente possa colocar já na sexta-feira? Ok, por unanimidade. 10 votos. Algum conselheiro, acho que o conselheiro Alcir gostaria de ter uma inclusão de pauta. Ok, Vitor. A inclusão é sobre o representante do Sinasef no Consup. Aí existe uma carta que o sindicato mandou para o reitor e eu queria ler a carta, né, e propor aos conselheiros a votação, se apoia ou não essa carta aqui no Conselho. Essa seria a proposta. Só para... Essa carta não vai ser encaminhada ao Consup de qualquer maneira, então já foi encaminhada, né? E a ideia é que a gente tivesse a ciência do conteúdo dessa carta no CONCAN e eventualmente aprovar se apoia a carta ou não e pelo menos ter ciência do que se trata. Alguém tem algum comentário? Podemos proceder à leitura da carta conforme a solicitação do conselheiro? Sim, por favor, os favoráveis à inclusão e à leitura da carta. Ok, então, conselheiro Alcir, por favor. Já faz a leitura. Vai dar o microfone de ali. Não, eu dei uma baixada. Deu aqui.
É mais uma baixinha. A carta está aqui. E o senhor presidente do Conselho Superior, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo, Eduardo Antônio Modena. E também aos senhores conselheiros e conselheiras. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Martin Luther King. Tempos sombrios vive o povo brasileiro nesses dias, vitimado por um golpe institucional, assolados por uma onda gigantesca de denúncias envolvendo autoridades do mais alto escalão nos 3 poderes da República, que descortinam e põem à mostra a promiscuidade entre o público e o privado, a busca gananciosa e egoísta pelo lucro desenfreado em favor de um capitalismo predatório e mordaz, que enreda corruptores e corruptos no mesmo jogo cínico e dissimulado que torna refém toda a nação. Estas sombras têm a sua densidade, a materialidade expressa na grande maioria sob a forma de uma descrença generalizada na democracia e de uma desesperança que leva muitos a recorrer, ora a alternativas autoritárias fundamentalistas, ora ao alijamento e alienação das questões políticas. Nesse sentido, queremos aqui reiterar a nossa crença na democracia e a nossa esperança na construção de um mundo menos cruel e mais justo. Defendemos que, em uma última análise, esse deve ser o espírito da nossa República, a ser propagado e materializado por nossas instituições, em especial aquelas diretamente ligadas à educação. Democracia e justiça social ainda podem ser reconhecidas como os princípios balizares dos responsáveis pela criação dos institutos federais, em especial o IFSP. Foram esses princípios que o fizeram escolher o modus operandi democrático em detrimento de um monocrático e autoritário. Daí a existência do Conselho Superior e demais instâncias participativas do IFSP. São esses mesmos princípios que julgamos estarem sendo ofendidos quando não são criados obstáculos, subterfúgios ou argumentos tergivergentes para impedir a posse da nossa conselheira e seu respectivo suplente, eleitos democraticamente, através de assembleias realizadas em diversos campos e ratificamos em Assembleia Geral Estadual, conforme documentos apresentados à reitoria e aos quais não obtivemos ainda uma resposta formal por escrito. Artigo 11, inciso 6º do nosso Estatuto é claro. 6 representantes da sociedade civil e igual número de suplentes, sendo 2 indicados por entidades patronais, 2 indicados por entidades dos trabalhadores, 2 representantes do setor público e ou das empresas estatais, designados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, o CETEC. Como instituição, como CNPJ próprio, que representa legitimamente os trabalhadores da educação no âmbito do FSP, consideramos um direito nato ocuparmos uma das vagas destinadas às entidades dos trabalhadores. Negar esse direito é negar essa nossa legitimidade. Significa atuar em favor de um desequilíbrio das forças representativas no CONSUP, tendo em vista a já garantida representatividade da hierarquia-burocracia pelas 3 representantes designados pelo CETEC-MEC, os 2 representantes patronais e os 5 representantes da gestão, isto é, dos 30 conselheiros, uma vez negado o pleito. Apenas 10 poderiam ter origem nos segmentos docente e técnico-administrativo. Ainda assim, tutelamos por ato do reitor nenhum
desses eleitos com a participação direta do sindicato e, portanto, se a garantia de defesa das liberações das assembleias dos sindicalizados. Não vemos razão para que se possa preterir a representação eleita do Sinasef São Paulo, em favor de uma outra que pode, inclusive, pertencer a outra categoria profissional que não a da educação. Além disso, fazemos lembrar que os membros indicados no artigo 11, inciso 6º, não precisam ser designados por ato da reitoria e que já existe uma outra instância administrativa executiva em que só participam o reitor, pró-reitores e diretores gerais, os quais certamente zelam pela gestão, cumprimentos de normas e respeito à hierarquia. Por essas e outras razões, rogamos a vossas senhorias que não façam eco ao crescente preconceito contra os sindicatos e à criminalização dos movimentos sociais, próprios dos dias sombrios em que vivemos, que garantam a posse de nossa representante, democraticamente eleita, e cuja legitimidade da representação é notória e indubitável. São Paulo, 4 de julho de 2017. O coordenador funcional, no caso aqui foi o João Campinho que assinou o documento, a carta. Escrevendo algo que vai acontecer dia 4 de julho. Então, diante disso, dessa carta, aí a gente pede o apoio dos conselheiros para a votação a respeito do que foi dito. Se alguns não sabiam o que tinha acontecido, porque muitos votaram, né, para os representantes do Sinasef, eu fui um deles, né, e mais uma vez a gente vota e o voto da gente não vale nada, né? Então a gente pede aí para que os conselheiros pensem o que está acontecendo, e é importante uma representação nossa do Sinasef. Seria muito ruim que viesse um sindicato de fora, ou de repente um sindicato que não esteja nem ligado inclusive à educação, né? E nada mais justo de que seja do próprio Sinasef São Paulo, que antes a gente tinha o pessoal, mas era da Nacional, que não vive a nossa realidade aqui, né? Então, o representante do campus do Estado de São Paulo seria muito mais interessante e importante para a gente. Obrigado. Assim, eu sinceramente eu não conhecia esse caso. Qual é o motivo que alegam dela não tomar posse? É simplesmente não tomou posse e ninguém falou nada? Ninguém deu nenhuma justificativa? Eu não consegui entender isso. As bolinhas. As bolinhas. Eu posso esclarecer. É uma brincadeira, porque eles desenham como é que é o nome dele mesmo? O Marins desenha as bolinhas. E eu não aguento mais essas bolinhas. Que ele disse que lá está escrito que... Até está escrito ali que é membros da sociedade civil, entendeu? Então o representante do trabalhador tem que ser da sociedade civil, não pode ser do instituto. Só que o instituto só tem pessoas que participam da sociedade civil. Então é uma coisa de um dentro do outro, e eles justificam que isso traz um desequilíbrio, né? Só que foi feita uma eleição e ele mesmo votou. Inclusive captou eleitores para a candidata dele, que foi aqui e venceu, a Tatiana, né? E aí depois a gente achou incoerente isso. Quer dizer, você vai numa eleição, vota numa pessoa, depois diz, não, isso não pode acontecer porque essa pessoa está dentro do instituto e essa vaga é para alguém da sociedade civil. Como uma lei não anula a outra, como não dá para a gente tirar da sociedade civil as pessoas que pertencem ao instituto, e como trata-se de uma representante sindical, e não dos professores, e não dos servidores, a gente achou por bem reivindicar a posse dessa pessoa e foi negado pela reitoria. E tem alguém ocupando a vaga dela? Ninguém, por enquanto. Eles estão procurando algum sindicato que toque.
Porque na Bahia também aconteceu Não isso. necessariamente tem que ser de sindicato, certo? Sociedade civil ou Não, qualquer tem que pessoa. ser Ou não? de sindicato. Tem que ser? São 2 representantes dos trabalhadores. Ah, entendi. Obrigado. Sindicato patronal e Sindicato, isso, dos trabalhadores. No caso, essas vagas são do sindicato dos trabalhadores. alegam que ela não pode tomar posse Porque ela é funcionária do instituto. O patronal tem tecnólogo, faz parte do consultor. Representante tecnólogo. É isso. Mais algum conselheiro quer saber alguma coisa, questionar, perguntar? Então, acho que encaminhamento é a aprovação ou o apoio a essa carta dado por este conselho. Certo? Então, posso colocar em votação? Então, senhores conselheiros, quem apoia essa carta a ser entregue ao Sinasef, por gentileza, manifeste-se. Por unanimidade, os 10 conselheiros apoiam. Isso vai constar em atas, apoiando essa carta. E eu queria uma inclusão de pauta, aquela questão se as 2 reuniões que faltam antes de outubro, se ela pode ser realizada na quarta-feira à tarde, a de agosto e de setembro, né? Eu também tenho Que é de uma inclusão outubro, importante. que é de outubro já seria os 9 conselheiros. Ou ainda não? Não, porque eles são 16, a partir de 16. Então seria a última desse conselho, certo, em outubro. E aí talvez tenha uma extraordinária, não sei o que o presidente vai decidir. E aí tomam posse na 1ª de novembro. Já tomam posse, já assumem as suas cadeiras. Ok. Bom, então essa é a sugestão aí, se agosto, setembro, outubro, pode ser quarta-feira à tarde. Então eu posso encaminhar já para a votação, conselheiro? Então a proposta do conselheiro Amauri é que as próximas 3 reuniões, agosto, setembro e outubro, ao invés de ser na quinta-feira, seja adiantada para a quarta-feira próxima. Então, os conselheiros que forem favoráveis à alteração para a quarta-feira, por favor, manifestem-se. Os favoráveis. 2, 4. 5 favoráveis. Os contrários. Os contrários. 1 contrário. E as abstenções? 4 abstenções. 5 a 4 a 1. Está aprovado a alteração para as quartas-feiras que antecedem as datas que estão previamente marcadas no calendário. Mas tem que alterar o calendário. Precisa fazer a alteração do calendário. Aí a presidente vai pedir para o diretor-geral, que está retornando, para que faça uma alteração de calendário, tá? Eu tenho uma inclusão de pauta, mais alguém tem alguma inclusão que queira fazer antes da minha? O Vitor tinha uma inclusão, pode fazer, Vitor. Só uma pergunta para nós como grêmio aqui reunidos e como conselheiros de campus e alunos acima de tudo, sobre o novo critério de escolha para o processo seletivo para entrar no curso técnico integrado. A gente tem algumas questões sobre como ele foi escolhido, com que base, aonde foi decidida essa situação que vai ser esse novo processo e tudo mais, porque a gente não encontrou muita coisa e os outros grêmios estaduais também estão com essa mesma dúvida, então a gente quer debater essa situação para procurar uma forma melhor de, digamos assim, igual o reitor falou, essa coisa de retenção, ela está muito complicada na questão do orçamento dos campos, então a gente debater sobre qual o melhor processo seletivo para cá é importante para o nosso conselho de campus debater isso. Então, eu posso esclarecer algumas coisas a respeito disso, que eu participei de várias reuniões do Colégio de Dirigentes, onde isso estava em pauta. Ninguém
nenhum campus gostaria de trocar o processo seletivo daquilo que era. Ou seja, um concurso vestibular, né, que a gente chama aqui carinhosamente de vestibulinho. O que aconteceu que foi com os cortes do início do ano, onde a gente começou a receber 1/18 do nosso orçamento e houve um contingenciamento cada vez maior, inclusive do auxílio estudantil, que nunca houve contingenciamento, houve um corte de 15% esse ano. Não existia orçamento para realizar o processo seletivo do meio do ano. Então, apesar de todos os campos, os diretores terem sido contrários, que todos queriam o processo seletivo, mas não tinha como fazer, e aí a gente, por questão de isonomia, a gente não pode fazer cada um no seu campus separadamente. O Instituto tem que lançar um edital único, da maneira como é feito, isso é uma questão legal. Então não tinha como fazer. E aí não tinha dinheiro, não dava para fazer. Eu fico preocupada, principalmente com os outros campi que têm vários cursos que estão entrando agora no meio do ano. Nós temos um único curso que está sujeito a processo seletivo, que é o curso técnico de automação industrial noturno. Como são só 40 vagas, o que ficou acertado? Ficou acertado que seria feita uma análise de currículo, né, dos candidatos, e iriam se classificar por essa análise. Então, uma comissão faria isso. Ninguém é muito favorável a isso, né, porque às vezes o bom aluno não é o que tem a nota, ou às vezes o que tem a experiência, mas era das hipóteses que podia ser sorteio, podia ser por ordem de inscrição, algumas coisas piores ainda, né? Ficou acertado que para este meio de ano seria assim o processo seletivo. E, a partir do que vai acontecer, o que a gente está prevendo aí, o que vai acontecer, vão retornar as negociações para que volte a ser um processo seletivo normal no início do ano. Que a preocupação principal é dos integrados, todos os campos que têm integrados que não estão começando no meio do ano, né? Mas a gente só vai poder saber isso depois que passar o processo seletivo, né? Então provavelmente em agosto que vai ter as discussões, que cada um vai levar as suas demandas, o que aconteceu no seu campus em função da nova regra. O que a gente sabe, tem um grupo que está trabalhando dentro da reitoria para, e se não tiver orçamento, o que pode ser feito? Então, fazer um processo seletivo que o próprio Instituto assuma, isso é um ônus, é caro, mas o que cada um vai poder fazer, cada campus, para que continue havendo um processo seletivo. Então, isso está em pauta, mas a gente não tem resposta também a dar para vocês, porque nem nós temos a resposta. Fomos surpreendidos em abril, que não podia fazer nada. E essa discussão foi resolvida em maio agora, no final de maio, na reunião do Colégio de Dirigentes, que falou, não tem o que fazer, então vamos fazer do jeito do que a gente achou ali por bom senso e consenso, que seria o menos pior. Tá? Então, talvez no Concam de agosto, vocês já possam questionar o presidente, né, o diretor-geral, deve trazer novas informações, que aí já passou o processo seletivo, todo mundo já teve alguma experiência para trocar. Tá? Então, antes disso, não dá para dizer nenhuma... É que nesse caso, eu penso que escolher avaliar o currículo do aluno apenas nas disciplinas de língua portuguesa, matemática e ciências, ignora totalmente a parte das ciências humanas, que eu acho meio complicado. Como é que vamos fazer alunos para cá, analisando esse currículo, se tantas escolas privadas e públicas são díspares nos seus critérios de avaliação? Sabe? Nós somos voto vencido, e como o nosso curso, esse curso que entra agora no meio do ano, é um curso da área de exatas, é um curso bem dessa área, né? Não seria tão problemático. Agora a gente levantou isso. A gente tem um curso aqui de eventos que é totalmente área de humanas. E esse aluno vai ser avaliado só por matemática, né? Então, tudo isso foi levantado. As mesmas preocupações suas são as nossas, né? Mas a gente ainda não tem resposta. Só mais um levantamento aqui. O colégio de dirigentes, eu penso que essa decisão
ela teria que ser... Eu não sei, eu não conheço muito sobre como funciona os IFSP daqui, mas eu acho que seria bacana que, não sei se pode ser feito agora, que essa decisão pudesse ser contemplada pelo Conselho Superior, já que ele reúne todos os representantes dos campos daqui, né? Não sei se essa decisão pode ser levada até lá, ou se ela já foi. Essa do meio do ano foi passada pelo Conselho Superior. Foi aprovada pelo Conselho Superior porque era a alternativa de ter o processo. Era ou fazia assim, ou não teria nenhuma entrada no meio do ano. Apenas os cursos superiores, porque dependem de SISU. Então foi meio... Eles também não tinham muito o que questionar. Né? Era ou entra ou não entra. Então agora, o nosso trabalho, o trabalho dos grêmios e dos CONCAN, é para esse segundo semestre, exatamente para que a gente não chegue lá em novembro e não saiba o que fazer. Então ainda existe a ideia de que o orçamento deve ser um pouquinho mais flexibilizado, e se isso acontecer, pode-se ter um processo seletivo. Mas a gente não sabe. Existe a promessa, mas nesse país as promessas nem sempre são cumpridas. Então a gente tem um pouco de dúvida e estamos aguardando o que vai dar. Ok, muito obrigado. Uma coisa que eu sempre me preocupa é assim, a questão de ser justo, né? Que você diz dar um não para alguém, você tem que dar um não e tem que explicar claramente por que aquela pessoa levou um não, né? Quando você tem o vestibulinho, é muito evidente, né? A pessoa fez uma prova, tira uma nota, ela olha na lista, eu estou fora da lista dos 40, está explicado porque o desempenho dela não foi satisfatório, especificamente naquele elemento que se usou para avaliar. Agora, quando a gente vai fazer uma análise curricular, a gente vai olhar, por exemplo, tem escola que dá nota A, B e C. Tem escola que dá nota 8, 9, 10. Professor que dá 0 para todo mundo, professor que dá 10 para todo mundo. Não, mas assim, quem vai vir está aprovado, né? Então ele vai... A gente sabe, Amaury, que o 8 de uma determinada escola equivale a 5 ou 3 numa outra e talvez a 12 numa outra, né? Mas... Sim, então, mas eu digo assim, fica aqui até uma sugestão, nós não temos como mudar essa decisão, ela já está tomada, mas a gente aqui no campus ter esse cuidado de deixar bem claro qual o critério de avaliação. Né? É muito vago falar assim, nós vamos avaliar o currículo. Né? Eu acho vago isso. Né? Até tem uma tabela, que a gente fez a matriz de equivalência do curso novo com o velho do SAI, a gente criar nem que seja a nossa matriz de equivalência para conceitos, independente se para uma escola lá o A é só 10, tem escola que o A vai de 9 a 10, ou de 8,5 a 10, ou não está com A. Nós temos a nossa tabela de equivalência para que no momento que alguém for aqui, isso também vai ser um trabalho hercúleo da escola, porque se a gente receber aqui 300 inscritos, aí não já tem mais de 200. Já tem, então, imagina. 40 vagas. Vai ser um negócio complicado para avaliar isso tudo aí, né? Então a gente precisa é uma sugestão, né? Baseada até na experiência positiva que eu tive construindo a matriz de equivalência do SAI. Porque aí fica claro, a pessoa que vai avaliar já sabe. Se lê um A aqui, vai valer quanto ali, né? E nós vamos olhar só nota, eu imagino. Não vai ficar olhando o currículo, né? O conteúdo programático. O primeiro campus que reclamou de como avaliar isso foi Cubatão. A Gisele, lá na diretoria de apoio ao ensino, estava preocupadíssima exatamente com isso. E se vier alguém com nota A de uma escola e nota 7 de outra, e isso foi levado para N reuniões, e no final das contas era ou ter processo seletivo desse jeito, ou não ter. E porque em algum momento até foi falado, não, cada um faz o seu. Não pode, pelo princípio de isonomia, tem que ser um edital único. Então, essa foi cortada já, essa hipótese. Então, era ou isso ou nada. Mas nós estamos muito preocupados porque realmente, agora eu estou com 200 candidatos, 200 e pouquinho para 40 vagas. Imagine no final do ano que eu tenho... Todo aquele monte de 120 vagas, né? 120 da informática e 80 do eventos e mais 40, então são 360 vagas. Se tiver uma média de 4 ou 5 alunos por vaga... 1.800 análises. Vai ser muito legal fazer essa análise. Não, a gente corre o risco enorme de cometer besteira, de fazer besteira, e dar uma expectativa às vezes para as pessoas que vão entrar,
Porque às vezes ele estudou numa escola que se atribuía a, assim, facilmente, ela chega aqui e vai se deparar com uma realidade de ensino, assim, pelo histórico, pelo que a gente escuta dos alunos, enfim, pelo histórico da escola, a gente sabe que é um pouco diferente. Isso cria uma decepção nessa pessoa que vai entrar aqui, não consegue acompanhar, enfim. Eu concordo plenamente com você. Em resumo, isso é uma droga, né? Eu fui voto vencido, né? Eu estive numa das reuniões que era para votar, mas a gente não tinha opção. Era ou ter ou não um processo seletivo. Mas aqui então permanece só a sugestão de criar uma... E a gente vai levar essa sugestão... Pensar isso, né? Porque não só Cubatão. Não só Cubatão, outros campi também falaram que era uma preocupação do próprio Conselho a respeito desse processo. Então, vamos reiterar isso. A chance da gente ser injusto, criar gente decepcionada aí, que entrou e não consegue acompanhar, ou gente que tinha condição de entrar e acompanhar muito bem não entrou, por conta de uma avaliação dessa. Conselheira Letícia. Não, minha dúvida é bem pontual em relação aos critérios de desempate na análise de histórico, deve ser um negócio. E outra coisa, assim, as cotas estão contempladas, né? Sim, o processo é o mesmo, mantém-se 5 cotas, né? Eram 4, agora são 5, né? Aumentou uma. Na verdade, também seria um encaminhamento, né? Já que vai levar a sugestão, para levar em consideração a frequência do aluno nas disciplinas. Porque a gente sabe que muitas vezes o aluno não tem a frequência e tem a nota, né? Isso já seria mais uma forma de avaliar corretamente o desempenho desse aluno no ensino médio, né, no caso. Perfeito, mas... Multiplicar pela frequência, alguma coisa assim. Bom, eu ia fazer uma pergunta, foi a mesma do Jairo. Então as cotas vão ser contempladas... Contempladas como processo seletivo normal. Normal, tá. Essa tem questão... a nova cota, né, de portadores de necessidades especiais. Quer dizer que foi levado então para o Consup, foi discutido, foi aprovado, a gente não teve informação. Foi unanimemente aprovado, você tem conhecimento disso? Não, eu não tenho essa informação porque eu não participo. Eu participo e não participei desse Consup. Eu sei que foi para aprovação porque a ideia era mais ou menos essa, ou ter esse processo seletivo ou não ter. Porque várias questões para ser levantada, né? Qual é o custo disso? Isso tudo foi levantado, exatamente para provar que não dava para ser feito. Eu não tenho os valores aqui para te passar, mas isso foi demonstrado que não havia condição de fazer o processo seletivo agora no meio do ano. E que existe uma preocupação que para o final do ano a gente consiga esse montante para que consiga fazer um processo seletivo. O processo seletivo para que o próprio campus pudesse ser feito, eu acho que aí é questionável, mas você falou sobre isonomia, né? Que eu saiba, cada campus tem a sua autonomia. O edital tem que ser único, as datas têm que ser compatíveis, mas a gente, como nós temos cursos específicos, as provas poderiam ser para cada campus. Então, exatamente, o aluno vai fazer para esse campo específico. Só que todos têm que fazer, Alcira. O detalhe é o seguinte, Cubatão não pode fazer um processo seletivo desse jeito e Pirituba, que não tem dinheiro, por exemplo, fazer um processo seletivo por análise de currículo. Entendeu? Todos têm que ter o mesmo critério. Então, se for um processo seletivo que o Instituto assuma, então todos os campos vão assumir a confecção das suas provas por curso, etc, etc. Tá? A discussão era exatamente essa. Não, eu quero fazer sorteio, então vou fazer sorteio. Eu quero fazer análise de currículo, vou fazer análise de currículo. Eu quero fazer prova, porque eu só tenho aqui 200 alunos, eu imprimo uma prova e faço. Não pode. Isso legalmente é um impedimento. Então, provavelmente, né, o próximo ano é capaz de cair na mesma, que vai ser mais complicado ainda, que vai entrar os integrados. Né? Então exatamente. Tem que ter uma discussão bem mais ampla. A discussão agora, daqui para frente, tem que ser ampla e bastante árdua para que a gente possa tentar reverter isso. Eu não sei como é que vai ter esse dinheiro, o que nós vamos conseguir fazer, mas que tenha um tipo de processo seletivo que não, mesmo que não seja com uma empresa contratada. O que a gente levantou foi uma promessa, vamos dizer assim, da reitoria, que se a gente não tivesse dinheiro
para uma empresa contratada, porque essas licitações são caras, essas empresas, além de, muitas vezes, elas cometem falhas ao longo do processo, a gente ter, pelo menos, condição da gente fazer. Quer dizer, não deixar de ter o processo seletivo como de costume. Então, que a gente tenha pelo menos um pouco de condição para que exista um processo seletivo, nem que cada campus tenha que imprimir suas provas, alguma coisa assim, que a gente tenha recurso para conseguir fazer isso. Isso foi, na verdade, foi quase uma moeda de troca. A gente aceitou entrar desse jeito no meio do ano, para que tudo fosse discutido e que no final do ano a gente não tivesse essa hipótese. Foi mais ou menos isso que aconteceu nas discussões. Então, é isso que eu estava recorrendo. Seria fazer esse processo com os próprios funcionários, os próprios professores e tal, elaborar uma prova. Isso, e talvez o custo... A ideia é exatamente essa. Tem um grupo dentro da reitoria que está estudando o que fazer. Essa seria a possibilidade mais viável, né? Eu acho que o professor até gostaria, talvez até assim, eu não preciso receber por conta disso. Dá para fazer. O problema, isso foi levantado na época, e o problema é que não tinha dinheiro para pagar o elaborador de questão. E você não pode pedir para alguém elaborar a questão sem dar o Prolabore. Então aí é um outro problema. Isso foi levantado lá, exato, não tinha esse dinheiro, foi uma das coisas... Se fizer uma conta bem feita. Essa semana, ainda acho que na segunda-feira, eu preenchi uma enquete que já está circulando, uma enquete do Instituto sobre se professores têm interesse em elaborar questões de vestibular e concurso, né? Então, acho que seria interessante dar a máxima divulgação aos professores de cada campus para poder se inteirar disso, né? Eu acho que é uma maneira dessa alternativa, porque o problema depois seria talvez custo de impressão, porque talvez, não sei se o número for muito grande, ocupar mais de uma escola, e como que seria essa organização, mas se fosse, então assim, acho que essa é um pouco a proposta no encaminhamento. Agora, acho que essa divulgação desse tipo de enquete, que ele não está como inscrição ainda, só para fazer o levantamento se tem interesse ou não em fazer, eu acho que é importante isso. Perfeito. Oi, eu recebi uma mensagem de uma professora de matemática. Ela é professora na escola que visitou aqui, acho que foi semana passada, era de São Vicente, uma escola municipal. Ela me questionou sobre isso, para levar essa demanda para os órgãos competentes e tal, e só para deixar registrado em ata e aos demais conselheiros também, para saber que ela e os alunos estão muito preocupados em relação a esse tipo de processo, porque ela vê, como todos aqui já mencionaram, porque é difícil e são pessoas que têm o Instituto aqui como sonho, uma possibilidade de mudar de vida e tudo mais, e que isso pode ser uma porta que está se fechando para eles também, e ela está muito preocupada com isso. Então, só para deixar em ata e também dos demais conselheiros, porque é uma questão complicada demais, né? Que a gente deve lutar e pensar muito bem e dar o máximo de transparência nesse processo que está sendo feito, divulgar bastante para que todos os alunos saibam disso, todos os funcionários saibam do que está acontecendo nesse processo que está se elaborando, que é muito preocupante, que está se encaminhando nesse processo. Eu lembrei agora de que a gente tem o SISU, né, o nível superior. E, se eu não me engano, acho que foi o próprio governo que saiu alguma coisa relacionada com SISU-TEC. Aí eu não sei se alguns conselheiros também chegou a ver essa... Então, Ana Paula, tem o SISU por conta do nível superior. E eu lembro que notícias atrás, saiu, o próprio governo estava incentivando fazer, acho que SISU-TEC, se não me engano. Precisava ver com o governo, que agora é um outro governo, né? Se isso vai para frente, seria uma possibilidade, uma outra via para evitar, porque eles estão cortando a verba, né?
E de repente isso daí poderia cair como uma luva para facilitar a vida, um Sisutec da vida aí, né? A gente questionou isso também, mas não tem previsão. Não tem nada, né? A resposta que a gente teve é que a reforma também está tudo enrolado, Alcir, infelizmente. A preocupação de todos, né? Então o Colégio de Dirigentes tem essa preocupação por tudo que vocês falaram aqui e mais algumas outras coisas. Então, o que a gente pode falar e fazer é que a nossa voz será falada e ouvida nas ocasiões e comissões que a gente faz parte. Agora, se como da outra vez nós vamos ser votos vencidos ou não, infelizmente não... Essa é uma questão a ser levada para o CONIF, né? O CONIF tem que cobrar o MEC e mostrar o que está tendo, a dificuldade que está tendo, né? É que são duas coisas, né? Eu vejo duas coisas diferentes. Uma coisa é politicamente, como vai ser feito, se vai ter o Sisutec, o que vai acontecer. Isso é uma política que pode sair para o ano que vem, para 2025, sei lá. E outra coisa é o nosso dia a dia, né? Esse é um problema que vai nos assolar em 2018. Em dezembro de 2017, quando deveria, ou espero que tenha o processo seletivo, nesse momento, a nossa preocupação é muito premente. Nós temos poucos meses para tentar ter a melhor opção possível para o nosso processo seletivo. Então, a nossa preocupação está no mais imediato, apesar que um dos comentários que foi feito foi esse, e o Sisutec. Aí a gente recebeu uma risadinha de resposta. Então, aquela risada amarela, né? A gente não sabe, infelizmente. Só trocando de governo. Bom, aí não podemos votar no Concam e Cubatão aqui, essa troca. Eu tenho uma inclusão de pauta importante, gente. Eu acho que a sua é a mesma que eu faria, talvez, não sei se é... Dia 30? Isso. Eu recebi ontem do Sinasef, é bom que o Jair esteja aqui, que se houver algum questionamento, você esteve presente na Assembleia, né? Então eu recebi ontem, foi protocolado para a direção-geral, um ofício do Sinasef local, né? A coordenação de base, da base do Campus Cubatão, e eu quero ler para vocês esse ofício porque ele é importante e a gente precisa tirar uma resolução do Concam para que o Concam possa ajudar a direção nesse momento a decidir um assunto importante. Então, ofício número 2 de 2017, Cubatão, 20 de junho de 2017. Ilustríssima professora doutora Ana Paula Fonseca dos Santos Ledochek, diretora em exercício do Campus Cubatão, São Paulo. A coordenação de base do Sinasef São Paulo, Campus Cubatão, vinculada à seção sindical São Paulo do Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, inscrita no CNPJ sob número 03658-820-008-30, com sede na rua Pedro Vicente, número 625, na cidade de São Paulo, vem comunicar a Vossa Senhoria que na Assembleia de Campus Extraordinária, realizada em 20 de junho de 2017 no Campus Cubatão, deliberou-se por realizar um dia de paralisação e mobilização em 30 de junho de 2017, tendo em vista que será o dia de greve geral, convocada por diversas centrais sindicais e movimentos populares. Esta paralisação se deve ao momento político do país e ao conjunto de políticas que ameaçam as condições de trabalho dos servidores e a educação pública no nosso país, entre elas a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Também solicitamos a Vossa Senhoria a suspensão das atividades do campus para o dia 30 de junho de 2017, conforme deliberação da Assembleia de Campus Extraordinária. Por fim, o sindicato reitera a necessidade de comunicação da paralisação e da mobilização por essa diretoria à totalidade dos servidores do Campus Cubatão e também solicita que o direito de greve seja respeitado em nosso campus. Cordialmente, Ricardo Rodrigues A. Lima, foi o professor Ricardo que assinou, o Júlio está o nome dele aqui, mas ele não assinou o comunicado, o ofício, e coordenação de base do Sinasef São Paulo, Campus Cubatão. Então, como diretora em exercício do Campus Cubatão, não cabe à direção suspender as atividades simplesmente por suspender as atividades do campus. Normalmente a gente espera que novos acontecimentos
venham a surgir, que façam com que haja algum risco, alguma dificuldade de chegada ao campus. E é óbvio que cada um tem o direito de ir e vir, né? Assim como tem gente que acha interessante parar, tem gente que deve votar contra a paralisação. E a gente não pode tomar partido nesse momento. A preocupação que nós tivemos, e foi da coordenação do ensino médio, é que não marcasse prova para o dia 30. Né? No caso do ensino médio, que as provas elas são marcadas por um calendário específico próximo à data. O que me preocupa enquanto direção geral é que as sextas-feiras foram dias de muitos feriados, né, nesse primeiro semestre, e talvez alguns professores, principalmente no ensino superior, tenham provas marcadas para o dia 30, que é a última data, a última sexta-feira, antes da data da entrega de notas, que é para outra semana, dia 7, né, que acaba o nosso semestre, tem até dia 8 ou 10 para entregar as notas. Então eu não gostaria de tomar qualquer decisão sem ter o respaldo do Conselho de Campus. Então, eu fico dividida. Se não trouxesse esse assunto para cá, eu iria aguardar a semana que vem. Né? Segunda e terça-feira, eu estarei representando o campus na reunião dos diretores gerais e depois no colégio de dirigentes. E esse assunto deve ser discutido lá. Eu vou levar esse assunto, se não for na pauta, para que seja discutido entre os colegas, para ver qual é a atitude que eles vão tomar referente a essa paralisação. Né? Porque a outra que antecedeu a essa, não houve uma discussão entre a gente. A gente tomou a iniciativa de suspender as atividades no campus, e depois eu acabei orientando outros campi que não sabiam como fazer. Então, expliquei inclusive a importância de eles manterem dias extras no calendário para esse tipo de ocasião, né? Que não é só uma paralisação, às vezes pode faltar luz, algum problema qualquer, né? Problema de falta de água já aconteceu. Se a gente não tem esses dias, tem que promover uma reposição. Então, eu gostaria de ouvir os senhores a respeito do assunto, para que eu possa deliberar com mais tranquilidade o que vai acontecer no dia 30. Então, a gente tem que lembrar, não sei, eu gostaria de saber, Júlio, já que você estava na Assembleia ontem, quantas pessoas estavam na Assembleia, como é que foi a votação, porque eu recebi o ofício, sem problema algum, mas eu gostaria de saber qual foi a participação da comunidade nessa Assembleia, para ver se realmente é a voz de todos, e aí fica mais fácil a nossa decisão. Ao contrário da outra Assembleia que antecedeu o dia 28, né, teve uma mobilização maior, e dessa não tanto. Eu acredito que a gente tinha umas 10 pessoas na Assembleia. Então isso, foi menor do que a outra. Né? A outra tinha sido planejada com mais tempo, a data foi anunciada com uma certa antecedência, uns 45 dias. Essas centrais sindicais anunciaram na primeira semana de junho, então, por conta disso, tem esse prazo menor, né? Mas ontem na Assembleia, acho que em torno de umas 10 pessoas, se não me engano. Aí o teu nome não é Júlio. Ah, sim. Não, beleza. Ele não é o Júlio. Eu falei Júlio? Desculpa, Jair. É que eu estava lendo aqui e eu juro. Júlio, Jair, Medotanta, tudo a mesma coisa? Você que está falando, Vitor. Só uma informação que chega assim é de a preocupação em relação ao transporte, né? Essa foi a preocupação primeiro em relação às provas, porque provavelmente as estradas devem ser paralisadas, não sei se o transporte público, porque as centrais daqui da Baixada vão fazer reunião hoje. Então eles estão decidindo. Aqui na Baixada eu não consegui nenhuma informação. Então eu falei, eu vou levar para o CONCAN, porque a gente pode deliberar alguma coisa já no CONCAN ou aguardar para ver o que vai acontecer e a gente tomar a decisão mais em cima do dia, para saber, não, vai parar tudo, vai fechar tudo, vai ter dificuldade, e avisar os professores, né, aqueles professores que estão contando com esse dia 30 para encerrar suas atividades. Talvez isso seja um problema, eu me preocupo com esse lado. Para o superior ainda mais. Para o superior isso para o ensino médio é mais tranquilo, mas para o superior isso acaba se tornando um problema bastante grave.
Então eu gostaria de ouvir os senhores a respeito do assunto. Eu queria apresentar uma sugestão aqui, da outra forma, como você viu, da dificuldade, você tomou a decisão de suspender as atividades no campo. Eu acho que isso pode continuar. A minha sugestão é que continue dessa forma, você avaliando. A gente hoje talvez não tenha informação para tomar essa decisão, né? Independente de apoiar ou não a paralisação, mas enfim, tem outras circunstâncias que precisam ser levadas em consideração, né? Então eu acho que deixar, a minha sugestão, né? Deixar continuar por conta da direção, vendo a possibilidade de cancelar Suspender, exatamente, suspender o dia, né? Enfim, é a minha sugestão para a gente aqui deliberar no CONCAM. Não, seria mais ou menos nessa linha mesmo do Mauri, porque aguardar os acontecimentos, né? Chegando mais próximo do dia. Mas a gente sabe que vai acontecer sim paralisação, as centrais estão envolvidas, vai ter fechamento de via como teve no dia 28, o transporte para, então a galera não consegue vir para a escola, servidor também não consegue vir trabalhar, mas fica difícil, né, de suspender, a partir de hoje, um documento sair hoje, né, e ficar aguardando na semana que vai anteceder o dia 30. Esse seria o mais viável. Bom, desculpa pela saída, mas o Vitor me colocou na par do assunto. Eu acho que a única questão mais preocupante é em relação à IFA, porque a IFA, né, o Instrumento Final de Avaliação, ele começa justamente no dia 30 de junho. E o último dia de aula é o dia 7 de julho, que não tem IFA. Talvez fosse mais prudente a gente alterar o calendário agora, colocando a IFA de sexta-feira já para o dia 7, para não ter problema, porque a IFA é uma avaliação que está no nosso calendário acadêmico. Talvez seja prudente a gente já fazer isso. Aí eu estou antecipando que eu vou suspender as atividades. Não necessariamente. Está prevendo a possibilidade, né? Inclusive o professor poderia dar uma aula a mais aqui, se tiver aula. Fica aqui, continua valendo. Eu acho que a sugestão da Letícia se soma à minha. Caso haja a decisão pela suspensão, fica a sugestão de se alterar o calendário, podendo aplicar uma IFA a priori, uma IFA no dia 7. Né? Porque se tira a data de IFA e deixa dia letivo normal, eventualmente não tenha a greve, a paralisação, ou não se suspenda as atividades, o professor que precisa repor uma das sextas-feiras, ele não conta isso como IFA, conta como reposição eventualmente, e aí faz a IFA no dia 7, que não estava previsto no calendário. Eu gostei da sugestão. Eu só queria observar uma coisa, que eu fico preocupado. Nós estamos aqui em quantas pessoas? 7, 8, 9, 10 pessoas. E estamos deliberando sobre os destinos da escola. Eu acho engraçado, eu quero ver se houve representatividade na Assembleia. Houve, eram 10 pessoas. É a mesma coisa. Desculpa. Não, é que a gente reclama muito que as pessoas não vêm, os sindicalizados vêm. Exatamente. Então eu só queria ter essa noção. Porque aqui a gente sabe que são 10 que foram eleitos por todos. Então, a questão os sindicalizados não foram. Exatamente. Como no caso dos filiados, que você não deixou completar. Como no caso dos filiados não existe representatividade como aqui, a gente vê que aqui também não existe interesse como na base dos filiados, porque a reunião também é aberta e a gente está vendo só os 10 que estão votando aqui. Então, tanto dá na mesma como na mesma dá. Se vem 10 pessoas representando os filiados e os demais não comparecem, essas pessoas deliberaram deliberação. É tão válida quanto as deliberações que são feitas aqui nesse quórum dessa maneira. A democracia tem essas coisas, né? Eu vou ficar sem almoço
durante as 3 quartas-feiras aí, por conta de eu sair 1h30 da escola, e não vou ter tempo de almoçar. Mas é democracia, eu votei contra o meu direito, né? Agora, o que nos preocupa, não só o momento, né, conforme foi lido aí, não só os prejuízos que a gente acabou discutindo com relação ao ingresso dos alunos na escola, que já estão nos trazendo transtornos, prejuízos, preocupações e demais dúvidas, né? E não estão nos trazendo o que nós precisamos no momento, que seria a união, né? Para combater, para pelo menos expressar a nossa vontade de que as coisas mudem, né? E elas precisam mudar, né? Eu acho que está havendo um desânimo muito grande, né, na nossa sociedade no geral, e esse desânimo faz com que a gente creia, não vai acontecer nada, vamos dar aula, é melhor, porque não adianta mesmo, né? E eu acho isso muito ruim, muito perigoso. Óbvio que cabe à direção deliberar determinadas situações, e é muito bom que isso seja aberto, que a gente possa falar e expressar a nossa opinião, e registrar, inclusive, em ata, o momento histórico que a gente está vivendo, que é um momento histórico que daqui a 30 anos, quando a gente estiver aposentado em casa, falando para os nossos netos, 2017, né? Está lá a ata do CONCAN, para lembrar até, né? Porque acho que daqui a uns 30 anos eu vou estar meio esquecidinho. A Mauri, então, né? Ou então vou estar trabalhando. Exatamente, né? Então, qual é o resumo do que eu estou querendo dizer? Tem dia 30 uma greve expressiva, complicada, perigosa, é muito complicado. Por isso que a gente, enquanto sindicato, manda comunicado para a direção. É muito complicado a gente imaginar que pode ser tudo bem ou não. E como se trata de uma comunidade que depende de estrada, porque na outra escola, eu escutei hoje uma frase assim, vamos para dia 30 tem um passeio, você vai com a gente para o MASP, para o MAN? Aí eu falei, será que vocês vão? Na outra escola que eu trabalho. Mas ela fica numa cidade, né? Então eles estão alheios a isso. E é uma cidade, uma escola particular, nem greve eles estão sabendo, né? Então eu falei, olha, vai ter uma greve geral dia 30, que foi marcada do mesmo jeito que foi a do dia 28. E lá eles suspenderam dia 28. Duvido que vão suspender dia 30. Porque é uma escola que está dentro de uma cidade. Os alunos vão a pé. Eu não vou poder ir, porque eu moro na estrada. Mas a nossa fica numa estrada. Então ela tem esse aspecto. Eu acho que o Amaury tem razão, cabe à direção suspender ou não, assim como coube ao sindicato solicitar a suspensão das aulas por conta do que foi deliberado. E aí, aquilo que você falou, vai participar da greve quem quiser marcar na história a sua participação, e aí isso é um registro também, né? Então, eu só queria deixar claro que é muito importante a gente repensar esse momento histórico, e que, se a direção achar por bem suspender a aula, tem essa garantia histórica, né? Mas se for, eu quase não falo, mas também quando eu falo... Só tem uma coisa que tem que ficar clara. A sugestão da Letícia é excelente, só que o IFA vem marcado pela Pró-Reitoria de Ensino para todos os campos, a partir do dia 30, tá? São algumas datas que vêm no calendário prévio que a gente recebe para a gente colocar as nossas especificidades. Então eu tenho que levar à Pró-Reitoria de Ensino a sugestão de alteração do calendário local. Eu vou fazer isso, tá? Eu me predisponho a fazer sem problema algum. Não sei se a resposta será positiva ou não, né? Mas eu acho que a gente pode, talvez internamente, resolver que, em ocorrendo o problema, teria que haver, no nosso caso não teria que haver reposição, porque nós temos dias sobrando no nosso calendário, mas a reposição do conteúdo, que no caso seria uma prova, pode ser feita numa data alternativa, que pode até ser no dia 7, se der tempo da pessoa entregar as notas dentro do prazo. O prazo o prazo de entrega de nota a gente pode alterar. Isso do campus. Agora a data de IFA está para todos os campos a mesma data.
Tá? Se eu não me engano, Então, a professora Elaine até alterou um calendário de prova. não, como o calendário é específico, né, é nosso, ela, sabendo que poderia acontecer a movimentação, ela não marcou a prova do ensino médio. Mas é médio, a superior é outro esquema. É que o superior está terminando o semestre. Né? Então, o superior e o técnico é um dia letivo. Então, o que a gente pode fazer, eu vou questionar a Pró-Reitoria de Ensino, se eu posso fazer essa alteração para o nosso campus. Espero que sim. E aí as coisas se resolvem de maneira mais fácil. Se não, em ocorrendo a paralisação, tudo aquilo que a gente está, o reflexo que a gente está comentando aqui, a gente tenta talvez mexer na data de entrega de nota, pelo menos para aqueles professores que teriam que fazer a prova no dia 7 ou numa outra data, fora da data específica, para poder entregar suas notas. Tá? Então isso eu acho que dá para a gente fazer internamente, caso a gente tenha uma negativa da Pró-Reitoria. Então, algum encaminhamento? Então, eu acho que o encaminhamento vamos manter o que eu quis trazer para o CONCAN, que como o CONCAN delibera tudo junto com a direção, eu recebi ontem à noite da coordenação de base aqui do sindicato, esse ofício, eu quis trazer para conhecimento dos conselheiros, porque a gente não sabe o que vai acontecer na semana que vem. Eu vou estar fora 2 dias, eu só volto no dia 28. Então, muita coisa pode acontecer nesse período e a gente precisa deliberar, chegando aqui dia 28, perceber como é que estão. Só uma dúvida, para o dia 28 aconteceu isso ou não? No dia 28 foi apresentado para o CONCAN a solicitação do sindicato, da paralisação do dia 28? Não só para a direção do campus? Não, foi naquele dia, que não teve reunião do CONCAN, nem reunião extraordinária no período, porque ele me entregou na segunda ou terça-feira e era na sexta-feira. Então, não havia tempo hábil e eu não ia marcar uma extraordinária. Só uma dúvida. Não, então, sempre que possível, eu trago para cá, pelo menos enquanto eu estiver substituindo o presidente, eu procuro trazer tudo para cá, porque aqui é o nosso fórum, né? Todos aqui, tirando eu, todos aqui foram eleitos pelos seus pares, então é a voz da comunidade do Campus Cubatão. Então, naquele momento, ele me entregou, foi numa terça-feira, que foi o dia que eu estava dando aula à noite, e a paralisação seria na sexta. Então, foi acompanhar, para na quarta-feira já tomamos a decisão que tudo que estava acontecendo valia a pena a suspensão das atividades. Tá? Inclusive, eu coloquei suspensão do calendário, tive que fazer uma retificação, porque não é calendário, das atividades. O que talvez fosse interessante, enquanto o CONCAN, seria qual a posição da gente com relação ao dia, como ele falou, uma moção de apoio à greve ou, sei lá, a aula normal, né? Deliberasse quem acha que a escola deve suspender e quem acha que a escola não deve suspender. E baseado nisso, a direção então poder deliberar. Entendeu? Então tem encaminhamento, a gente faz o encaminhamento. Aqui. A postura do CONCAN com relação, ou até se vocês acharem com deliberação, para ou não. Eu acho que o CONCAN tem essa incumbência também, não é só nos bons momentos, né? Nessa hora da tensão a gente também tem que dar respaldo à direção dentro de uma situação dessa. Se a gente for lembrar, no dia 28, foi bastante complicado. Já tinha manifestação de madrugada na divisa, eu vi gente derrubando moto, carro, atropelando pessoas. Então, se a gente perceber que vai por esse caminho, eu acho que é melhor proteger os alunos, né? Pensar nos alunos. Essa foi a ideia. Então, sacrifica-se um professor, uma turma até que vai fazer um IFA na sexta-feira, para outra sexta-feira, mas a gente ganha em segurança, né? A minha opinião. Inclusive no comunicado da suspensão das atividades, isso foi contemplado nessa questão da segurança.
eu recordo da anterior, poderia mudar a data. Inclusive, acho que os argumentos, até a pauta das manifestações e mesmo aquilo que foi feito, só alteração de data e fazer uma reedição daquilo. E como não houve, né, porque eu não estava ainda no CONCAN na época, por isso a pergunta se havia sido trazido ou não. Mas eu acho que não houve tempo hábil. Não houve tempo hábil, mas quanto mais respaldado estivermos, e acho que até uma questão pedagógica, tanto para as assembleias sindicais quanto para as reuniões do CONCAN, que a comunidade vai aprendendo, sendo estimulada a participar das decisões políticas que tocam a ela, né? Porque tem um ditado que eu gosto muito de repetir, que quem não gosta de política é governado por quem gosta, né? Ou então a gente aprende na marra a gostar de passar a reivindicar e fazer as participações desde reunião de condomínio, né? Que toca a gente no dia a dia, associação de bairro, a reunião sindical, ou o que quer que seja, acho que é pedagógico isso, inclusive, mas a decisão foi lá aquele dia, você não estava. Então foi tomada a decisão, queria se manifestar, estivesse lá, né? Então é basicamente isso. Só mais uma coisinha, no dia 28 teve esse problema, mas dia 29 no sábado, inclusive eu vi, né? Eu dei aula de uma classe semipresencial, então não existe aí assim aquele pensamento de vamos emendar, não é nada disso. Não é nada disso. Se for o caso, isso também estava contemplado naquele comunicado, né? No sábado, a aula normal, foi contemplado mesmo, sábado normal, né? Vitor, você pode repetir o encaminhamento para que a gente possa deliberar? Eu acho que a gente devia encaminhar, sim, se há ou não a suspensão do calendário no dia 30, por conta dos motivos das atividades. No dia 30, ela pode encaminhar, você encaminhou bem melhor que eu, poxa vida. É isso, se a gente faz a suspensão das atividades no dia 30, por conta do que foi exposto, ou não, sim ou não. Eu acho, então eu vou completar o teu encaminhamento. Suspender as atividades do dia 30, se ao longo da semana, né, a gente perceber que está se encaminhando para algo parecido como no dia 28, para uma greve realmente como foi, porque... Não, aí complica. Não? Porque é muito imprevisível, vai ficar tudo nas costas da direção de novo, entendeu? Fica subjetivo. Fica subjetivo. Então, a minha agora é uma dúvida enquanto direção geral. Se ficar deliberado aqui a suspensão, eu já faço o comunicado e tendo ou não a greve dia 30, ninguém vem, é isso? Não, porque você pode colocar, então, vamos colocar essa é a minha caso pergunta. seja suspensa a deliberação de greve, né, ou anunciado. Se a greve não ocorrer, aí se revoga a suspensão. Porque o que acontece é o seguinte, o que a gente tem... não, veja bem, aí eu vou falar até enquanto ativista sindical, que a gente sabe como é que é. Se haverá o tamanho que será, isso tudo é muito complicado. Por exemplo, nós fomos para Santos, Cubatão e São Paulo no dia 28. Em Santos, exatamente, depois no outro dia tinha servidor daqui em Brasília. O que a gente viu foi, em Cubatão não aconteceu uma movimentação, mas tocaram fogo na estrada, pararam o caminhão. Então, em Santos teve quebra-quebra, tanto que a gente chegou, os caras quebraram tudo, foram para outro lugar. Exatamente. E em São Paulo, a gente viu 200 mil pessoas andando da praça. E isso eu falo porque tinha um clone, megafone, é tudo igual. Tinha um drone tirando fotos e a gente recebia as fotos lá, do Largo da Batata até a Praça Pan-Americana, era um mar de gente e a gente estava lá. E a gente ligou a televisão, houve um vandalismo no Largo da Batata. Quer dizer, o que a gente está lidando centrais sindicais decidiram dia 28. E aconteceu, e foi gigante, foi no país inteiro, porque
quem está no movimento sindical acaba ligando um para o outro e sabendo, aqui parou também, ali parou também. A própria Globo, no jornal da Globo, no dia 28, lá pela meia-noite e pouco, foi mostrando todas as capitais paradas. No outro dia preferiram não falar no assunto, mas houve uma... E isso que foi marcado, está marcado para o dia 30, então vai ter. Dizer que, não, vamos ver se suspenderem ou não, entendeu? Vai ter. Se pode ser que seja só nós 7, mais alguns malucos lá em São Paulo, no Largo da Batata, pode ser que seja 100 mil pessoas, pode ser que queimem ou não, pode ser que derrubem alguém numa moto ou não. Como não existe a possibilidade da gente prever o que vai acontecer, é melhor não arriscar, como disse o professor Gouveia. Agora, deixar isso suspenso para... eu acho que... Só queria fazer um comentário, porque dá a impressão que teve dia 28 e depois não teve mais. Não, é que estão acontecendo as manifestações pelas diretas já, e pelo Fora Temer também, e contra as reformas, que tem acontecido nas capitais e tem sido aos domingos, né? Então não tem havido uma necessidade de fazer mobilização, paralisação. Agora, como essa está marcada para uma sexta-feira e para o dia 30 e vai afetar o nosso dia a dia de trabalho, e vai ser uma mobilização que se espera... então não está a distância ali de um mês e pouco. Não, nesse intervalo muita coisa aconteceu, muita coisa está acontecendo, surgiram as relações da JBS, o TSE fez aquilo que não devia ter feito e por aí vai, mas as mobilizações estão aí, as pessoas estão na rua, ainda que a Globo chegue e fale que foi manifestação pelo Fora Temer para tentar encobrir a direta. Não, mas está ocorrendo, né? Então o dia 30 está marcado, ainda que uma central sindical ou outra queira sair por uma decisão política que toque a si, né, por interesses outros que a gente não sabe, mas a manifestação a paralisação está agendada, né? Perfeito. Eu, enquanto direção, fui esclarecido o suficiente a respeito do movimento. Eu acredito que o encaminhamento, gostaria de acrescentar a proposta do Vitor, além da gente deliberar sobre ter greve ou não, já deliberar sobre a alteração do calendário, da data de entrega das notas. Porque parece que é dia 7, né? 7 de julho. São duas coisas, tem que acontecer uma para poder ocorrer. Não, sim, estou dizendo, mas já saí com isso votado daqui, para que não haja necessidade depois de uma extraordinária para alteração do calendário. Eu não sei se concorda comigo, mas eu acho que aqui a gente não delibera sobre greve, né? Só o que sobre a suspensão de atividade. O sindicato é que delibera, né? Só para assim guardar o que cada um faz. Então, no nosso caso aqui, eu acho que a gente teria que dar, dizer o nosso de acordo com a direção, caso ela decida pela suspensão das atividades. Eu não sei se esse é o caso, ou dizer que nós não, caso a direção aprova, que o CONCAN aprova a suspensão das atividades. Aí, se a direção vai decidir suspender mesmo ou não, é outra coisa, né? Porque eu acho, me parece que a direção tem autonomia, evidentemente. Aí já é ignorância minha. Eu acho que a direção tem autonomia para mudar, mesmo que no CONCAN se decida que se deve suspender as atividades, se a direção achar por bem que não deve suspender, eu acho que pode fazer isso, certo? Esse é outro encaminhamento. O que você está fazendo é um outro encaminhamento. Entendeu? Tem de suspender, o CONCAN delibera pela suspensão, e tem o delibera por apoiar caso a decisão. São duas propostas distintas. A primeira é o CONCAN delibera pela suspensão das atividades no dia 30 de junho, ok? E a segunda é o CONCAN delibera pelo apoio à atitude, à decisão que a direção geral vai tomar nesse momento, para o dia 30. São duas propostas distintas. E aí depois, dependendo do resultado, vem a da Letícia. Então, quem vota, eu vou considerar a proposta do Vitor e a proposta da Mauri. Fica fácil, tá? Os conselheiros que são favoráveis à proposta do conselheiro Vitor, por favor, manifestem-se. Nove votos para a proposta do conselheiro Vitor. Os conselheiros favoráveis à proposta
do professor Amaury, ele votou nele mesmo. Então, um voto. Isso nem filmou. Ninguém viu. O cara que tá mudando de cartão, eu não sei, nunca se filma esses pedaços. Bom, perfeito. Então, o Conselho de Campos, fica registrado em ata, deliberou pela suspensão das atividades no dia 30 de junho, em função da manifestação nacional que deve acontecer. Ok? Agora seguimos para o encaminhamento da conselheira Letícia. É bom fazer isso para entrega das notas. Já é dia 7. É dia 7 de julho, que será no próprio dia da IFA. Não sei se é possível alterar a data de entrega das notas. Para o dia 8, né? Tem que ser para o dia 8, porque a partir do dia 10 a gente está de férias. Eu não estou com o calendário aqui, por causa do... O problema é a rematrícula. Porque tem que ter as notas para... É só esse Não, de sexta para sábado a data de entrega. Porque a partir do dia 10 a gente está de férias. Eu vou pedir a ajuda dos universitários aqui ao lado, porque ela trabalha lá no registro acadêmico. Então ela pode nos apoiar e dizer se essa mudança de sexta para sábado vai acarretar um problema muito grande para a secretaria. Porque na segunda a gente já está de férias. O sistema lá só virá sábado, né? Era um dia mesmo. Um dia mais das provas. Na verdade, o problema maior vai ser fazer a IFA no dia 7, né? No dia 7 não tem IFA, né? A IFA vai até o dia 6. Dia 6. Porque começaria na sexta, dia 30. O problema é isso, porque a data, mesmo que o dia... Conversando aqui com a Mariângela, que está nos secretariando aqui na ausência da Fabiana, que provavelmente vai se... Está em estado interessante, vai se licenciar. Estado interessante é ótimo. Pelo calendário aqui que ele me emprestou, está dizendo aqui que a publicação do resultado final é dia 11. Então, como está marcada a publicação, a renovação da matrícula de 3 a 7, prazo máximo para envio das notas, dia 7, encerramento do semestre acadêmico, dia 7. Esse é do superior? Superior. Então, o que dá para fazer é realmente mudar para o dia 8, porque o dia 8 é o sábado. Dia letivo? É um dia letivo para o superior, mas a secretaria nem sempre trabalha aos sábados. Então, como é no sistema, eu acho que não vai ter problema. E o máximo que pode acontecer, talvez tenha que ter uma retificação, e em vez da publicação do resultado final ser dia 11, passar para dia 12. Que eu acho que também não é tão grave assim. Então, e esse é um calendário interno. A gente pode, com a aprovação do CONCAN, a gente pode mexer sem ir atrás da Pró-Reitoria de Ensino. Acho que a divulgação do resultado entregando as notas no dia 8 não afeta. Não afeta em nada, porque é Não. sexta. Pode manter até o dia 11. Aí de 11 a 14, solicitação de retificação de notas. 17 e 21, renovação da matrícula. Não muda nada. Então tem 2 períodos de renovação da matrícula, porque tem para aqueles que passarem direto, né, não tem IFA, eles podem já renovar sua matrícula. E depois quem tem IFA tem que esperar o resultado final só no segundo. Porque o encaminhamento que não foi feito, e que vai depender da negociação com a Pró-Reitoria, se consegue colocar o dia 7 como data de IFA, né? Que esse que seja o problema maior para quem eventualmente não conseguir dar prova no dia 30. Mas isso é uma coisa que vai ter que ser feito em Eu vou tentar essa deliberação o quanto antes, né, essa aprovação da Pró-Reitoria o quanto antes, para poder, votando aqui a proposta da conselheira Letícia, já fazer as 2 alterações. Isso, e fica vinculado uma coisa a outra para não já ter necessidade de... para o dia 7 com uma data de IFA e para o dia 8 a entrega de notas. Então, eu vou tentar isso direto com a Pró-Reitoria. Se isso não for possível,
Aí a gente faz a nossa alteração, que é para o dia 8, que essa não é uma data que veio pré-estabelecida. Tá? Então, eu encaminho para votação dos conselheiros a proposta da conselheira Letícia de fazer a alteração da entrega de notas do dia 7 para o dia 8 de julho, independente de haver de conseguirmos ou não a troca da data do IPA do dia 30 para o dia 7. Os conselheiros favoráveis, por favor, manifestem-se. 10 votos a favor. Para uma reunião que seria bastante simples de aprovação de 2 atas, teve bastante itens e inclusões. O conselheiro Vitor tem mais uma inclusão. Essa é uma sugestão bem rápida. Eu queria sugerir que toda alteração de organograma, né, passasse pelo CONCAN também. Quando tira uma pessoa de um setor para ir para o outro, entendeu? Aprovação do CONCAN. Eu acho que isso não... Eu já acho complicado, agora estou falando enquanto direção. Sim. Porque, por exemplo, se você quer ir para um setor e aquele coordenador, o coordenador do teu setor aceita ficar sem você. O coordenador do setor que você vai aceita a sua chegada. Isso independe do CONCAN, depende de tentar acertar a vida dos setores e do servidor que gostaria de sair de um setor e ir para outro. Eu acho que é mais complicado você trazer para cá, nós temos uma reunião mensal, né? Então fica um pouco mais complicado. Mas não sei, isso é uma posição, porque normalmente essas trocas de setor elas são feitas em comum acordo, tirando os setores que são extintos. Então, por conta disso, né? Mas porque... aí existe uma equipe que está estudando o novo organograma, então aí novas mudanças. Então é isso, esse estudo. Então, esse estudo já está acontecendo. Vai ter que ser aprovado aqui. Extinto. Não foi. Eu ainda estou vivo, estou inteiro, posso ser um dinossauro. O setor... Qualificado de... O setor, sim. A qualificação, né, o cargo, sim, que não existe mais. Mas, graças a Deus, o servidor não. O servidor está aqui. Presente, mas entendeu? Quer dizer, essa é uma deliberação que vem de cima para baixo. Essa discussão eu acharia interessante no CONCAN, justamente por conta das adequações que foram feitas e algumas que ainda não foram, e eu estou solicitando, inclusive, coisas que a gente podia estar discutindo aqui no CONCAN, que eu acho que seria importante, quando um setor é transformado, ou mexido, ou removido, ou retira de uma sala, põe na outra, vem para cá, vai para lá, puxa, estica e vai, porque isso prejudica o próprio. De repente a escola poderia deliberar, não, isso aqui é mais importante do que aquilo, isso tem que fazer assim, aquilo assado. Então, não sei se eu estou... não sei se eu estou me expressando bem, mas eu acho que quando há uma transformação, né, quando você pega um setor, tira esse setor daqui, coloca ali, tira um funcionário daqui, coloca ali, quando se mexe, né, na estrutura da escola, há sim a necessidade de uma discussão no conselho, eu acho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encaminhar isso como sugestão para a próxima... O que eu tenho para te dizer a respeito disso é que isso já foi discutido no CONCAN, e o que foi deliberado entre vocês, conselheiros, foi de que teria uma comissão que estudaria todas as alterações do organograma e traria esse estudo para ser discutido novamente no CONCAN. Então, tudo que se comenta a respeito dessas mudanças de setores, etc., a orientação que eu tenho vamos aguardar o estudo dessa comissão para que tudo seja discutido dentro do CONCAN. Eu estou trazendo essa solicitação porque isso aconteceu e não houve essa discussão ainda. Não, mas não aconteceu a alteração. Essas alterações eram previstas antes da existência do CONCAN. O que acontece é que o organograma atual está sendo discutido por uma comissão que está conversando com os coordenadores e funcionários de cada setor para ver quais são
as demandas ou as necessidades, para tentar fazer um trabalho bem fundamentado. E aí, esse trabalho vem para a discussão aqui na plenária, e aí vai se levantar o que se aceita, o que sugestões, etc, etc. Então, por isso que tudo, quando vem uma demanda de, mas o tal setor, gente, vamos aguardar o que a comissão, não adianta de fazer agora pequenas mexidas, porque não vai funcionar, tudo vai ser alterado com a deliberação desse conceito. Tá bom. Obrigado, já me contemplou. Mais alguma inclusão, mais alguma coisa? Vai estar gravado, mas não ponha nada. Vocês gostam de fazer comigo, hein? Não, é só um convite para que todos vocês, conselheiros, venham para a festa junina, dia 24, 6 horas da tarde, venham fantasiados, vai ter muita coisa legal, tá? Vai ter muita coisa boa, então venham para cá, por favor. Obrigado. Boa, Victor. Bem lembrado, Vitor. Então, todos convidados para dia 24, às 18 horas, aqui no campus. É uma festa que o Grêmio está ajudando, mas é uma festa do campus, né? Todo mundo. E todo mundo está convidado aí, alguns servidores vão trabalhar aqui, nos ajudar na festa, e alguns vêm só para se divertir mesmo. Então, para dar trabalho. Então, gente, muito obrigada. Eu considero encerrada essa nossa reunião extraordinária e peço para os conselheiros não esquecerem de rubricar todas as páginas e assinar a última página das 2 atas que foram aprovadas na reunião de hoje.